Levante sua Bíblia. Juízes 16, versículo 1. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, me ajude, afie as palavras que vai sair da minha boca, para que de fato traga um despertamento, um temor, para que traga salvação, que todos entendam, meu Pai, com clareza essa mensagem. Em nome de Jesus, usa a minha boca e nos dá ouvidos para nós te ouvirmos. Em nome de Jesus eu te peço. Repreenda o sono, a distração, que o mal não tenha nenhum espaço. Nós deixamos nas tuas mãos preocupações, tudo lá fora. E agora, meu Pai, nós queremos só te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Essa palavra me traz muito temor. Muito. E eu queria que você prestasse atenção para você entender como é que começa uma queda na vida espiritual. E o perigo que nós corremos de entristecer o Espírito Santo a tal ponto de perdê-lo. A Bíblia diz assim em Juízes 16, 1. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então faremos o quê? O mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Olha para mim, para você tirar a primeira lição aqui. Sansão, ele foi consagrado a Deus. Sansão tinha uma missão de livrar o povo de Israel das mãos dos inimigos. Sansão deveria ter temor diante de Deus para não perder a muita força que ele tinha dada por Deus. Ele tinha que viver para Deus. Ele tinha que temer a Deus. E ele foi brincando. Primeiro erro dele foi buscar fora o que tinha dentro. Já viu aquela mulher que diz assim: ah, não tem homem para mim na igreja? Já viu aquele homem que diz: ah, não tem mulher para mim na igreja? E vai buscar lá fora? Na presença de Deus tem tudo o que você precisa. Muito melhor do que lá fora. O problema é que a ansiedade, a carne, quando está aflorada, estraga tudo. E ele foi atrás de uma prostituta. Depois ele conheceu uma mulher chamada Dalila e ficou encantado pela Dalila. O diabo tem as suas Dalilas. O diabo, para derrubar uma pessoa de Deus, ele tem as suas Dalilas. E você tem que vigiar, para que você não entregue a sua força ao mal. O mal tem as suas Dalilas. Ele sabe o que enche os olhos de cada um. O diabo conhece o seu passado. O diabo conhece o nosso passado. Deixa eu me incluir também. Os nossos pontos fracos. O diabo sabe das nossas inclinações. O diabo nos estuda
O diabo, ele não está brincando. Ele quer almas. Preste bem atenção, o diabo quer almas. Se eu fosse você, eu daria ouvidos à voz de Deus. Você já deve ter falado para alguém assim, ó, vou fingir que nem ouvi isso, tá? Mas você não pode fazer isso com Deus, porque não funciona. Deus está falando com você, não brinque com a sua alma, com a sua vida espiritual. Não brinque. Sansão foi indo longe, Sansão foi passando dos limites, Sansão foi achando que poderia brincar com a vida espiritual dele, achando que era muito forte. E por um tempo realmente ele foi muito forte. E eu conheço pessoas também que por um tempo foi muito forte, de oração, de jejum, de propósito, de acordar de madrugada, de meditar na palavra, de ganhar almas. E depois a pessoa se perdeu. Ele foi buscar fora o que tinha dentro. Cuidado, tá? Cuidado com esses trabalhos que não deixam você ter tempo para Deus. Cuidado com essas amizades que só quer te levar para o caminho errado. Cuidado. O diabo quer sua alma. Não brinque não. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha que forte. Agora estou no versículo 5, né? Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram. O que é que eles disseram? Persuade e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos. E te daremos cada um de nós quanto? 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Aqui ele começou a mentir. Aqui foi a primeira mentira. Ele, antes de ficar cego pelos inimigos, ele estava cego espiritualmente. Antes de se tornar cego fisicamente, ele estava cego espiritualmente, e ele não percebeu que ela estava sendo usada pelo mal para derrubar ele. Preste atenção para você entender. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e ela o amarrou com elas. E o espia estava com ela aonde? Interior. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consiste o quê? Sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Ele era igual aos outros homens? Não. Olha para mim, por favor. Vou continuar no versículo 12. Primeiro ele fala para ela: se você fizer isso aqui, eu vou ficar fraco. Você é igual aos outros homens. Quer dizer, o que destruía os outros homens não destruía ele. Quando você está bem com Deus, você não é igual aos outros. O que destrói os outros não te destrói. Bruxaria destrói os outros, inveja destrói os outros, maldade destrói os outros. Mas quando você é de Deus, não te destrói. Mas quando você se afasta de Deus, quando você cai espiritualmente, quando você fica igual aos outros homens, às outras mulheres, então o mal faz o que quer.
E o mal veio se aproximando da vida de Sansão. E ele mentiu, mas escapou. Então na cabeça dele era o seguinte: eu escapei dessa, também vou escapar da próxima. E diz assim, versículo 12: então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava aonde? Na recâmara interior. Então as quebrou dos seus braços como a um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Já era a segunda, né? Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça, com que? Com liço da teia. E ela as fixou com uma estaca. E disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, te amou, não estando comigo o que é? Teu coração. Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. E sucedeu que, importunando, como é que o diabo fica? Importunando, ele fica trabalhando, ele fica importunando os seus pensamentos, ele usa pessoas, ele insiste para você voltar para a vida velha, para você voltar a cair nos mesmos erros, ele trabalha, ele quer almas. E sucedeu que, importunando ela, que dia o diabo trabalha, que dia o diabo tira férias? Tem folga não, tá? Todos os dias, com as suas palavras, e molestando, a sua alma se angustiou até o quê? A morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro, tudo que o diabo queria, né? Os inimigos queriam. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele o quê? A sua força. Agora escute isso. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele de quê? Do seu sono. E disse, olha o que ele pensava: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha o quê? Retirado dele. Olha para mim, por favor, agora, entenda isso. Essa é uma das palavras que mais me dá temor. Sansão era um homem forte, que sempre vencia, e que Deus deu muitos livramentos. Eu não sei se Deus já te deu muitos livramentos. Eu não sei se você é grato a Deus por isso. Há quem agradeceu de boca, mas continuou fazendo besteiras, ou continua fazendo besteiras. Parece que esqueceu do que Deus já livrou, do que Deus já fez. Mas Sansão, quando abriu o coração para Dalila, e ela conseguiu o que ela queria, descobriu onde estava a força dele, era no voto. Ela foi e colocou um homem para raspar o cabelo dele. O voto foi quebrado, porque ele não poderia falar para ninguém, não poderia passar navalha no cabelo dele, e ele perdeu a força, mas achou que Deus ainda estava com ele. E ela disse: lá vem os filisteus. E ele falou: vou me livrar de novo. Só que dessa vez ele não se livrou. Dessa vez Deus não deu livramento. Ele não percebeu que Deus já não estava mais com ele.
que Deus tinha saído da vida dele. Ele não percebeu. Eu converso com as pessoas que receberam o Espírito Santo, elas contam detalhes. Já se passaram 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, elas falam como se fosse hoje. O dia que elas receberam o Espírito Santo foi maravilhoso, bispo. Foi um dia tanta alegria, tanto prazer dentro de mim, uma vontade de ganhar almas, sabe, uma coisa tão forte que aconteceu. O dia que Deus entrou, realmente marca, mas Ele pode sair sem você perceber. A verdade é que você está ou entristecendo o Espírito Santo, ou alegrando o Espírito Santo. Ou você está apagando o Espírito, ou cada dia ele está mais aceso em você. Essa é a verdade. Eu não acredito que Deus quer sair de ninguém, Ele quer entrar. Mas quando Ele começa a ser desprezado, rejeitado, trocado, abandonado, então a pessoa começa a mostrar com as atitudes dela que ela não quer mais as coisas de Deus. E Ele foi mostrando o que Ele queria fazer a vontade dEle. E Ele foi indo mais longe, foi passando do limite. Na cabeça dEle, Deus ia livrar de novo, mas não livrou. Cuidado, está você, que Deus já te deu muitos livramentos, e você está brincando com Deus. Cuidado, porque você pode precisar de Deus e ficar na mão. Não por causa de Deus, por causa de você. Cuidado, você que não está percebendo, e Deus está saindo da sua vida. Porque não se brinca com Deus. A Bíblia diz, não erreis. Nós podemos acertar e nós podemos errar. Esses erros de Sansão custou caro para ele. Na cabeça dele, Deus ia ter misericórdia e livrar ele de novo. Deus é misericordioso. Deus é cheio de compaixão. Deus é bom o tempo inteiro. Mas não se brinca com Deus. Porque na hora que você pensar que Ele vai agir como sempre agiu, Ele pode te deixar na mão. Para você aprender que não se brinca com Deus. Aquele homem que era tão forte, aquele homem que era um exemplo de força, perdeu a força e caiu nas garras dos inimigos. Olha o que diz aqui, parei no versículo 21, não é isso? Diz assim: então os filisteus pegaram ele. Tudo que eles queriam era o quê? Pegar ele. E arrancaram-lhe logo o quê? Os olhos. E fizeram-no descer a Gaza. E amarraram-no com 2 cadeias de quê? De bronze. E girava ele um moinho no cárcere. E o cabelo de sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a quem? Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo Sansão, o quê? Brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e fortaleça-me agora, só esta vez, ó Deus,
para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão às 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa o quê? Caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Olha para mim, por favor. Olha como isso traz temor. Ele não podia morrer daquele jeito. E ele fez uma oração antes de morrer. E pediu perdão a Deus. E pediu para Deus mais uma chance. E pediu para Deus a força de volta. E Deus deu. Antes da morte. Em seguida, ele morreu. Fez um estrago nos inimigos. Os inimigos pensavam: ó, Sansão está nas nossas mãos. Talvez você tenha chegado aqui nas garras do mal, do pecado. O pecado vem te enfraquecendo. O pecado vem te distanciando de Deus. De repente, na cabeça do mal está o mesmo que estava na cabeça dos filisteus. Agora Sansão já era, agora você já era. Mas uma oração salvou Sansão. Uma oração fez a força voltar para dentro dele. Uma oração sincera fez Deus dar mais uma chance para ele. Eu queria tanto que você entendesse essa palavra. Uma das coisas que eu mais admiro aqui no culto é ver o grupo de Libras trabalhando ali com as pessoas que não escutam, mas estão se esforçando para entender a palavra de Deus. E de repente você tem os 2 ouvidos perfeitos. Você me ouve perfeitamente, mas você não deixa a palavra entrar, te salvar, te lavar. Eles não ouvem como vocês, mas estão tão interessados em aprender que estão ali com os sinais, querendo aprender mais de Deus. Sansão é um exemplo que não se brinca com Deus. Sansão é um exemplo que nós podemos perder o Espírito de Deus sem nem perceber. E não foi só Sansão não, tem mais exemplos na Bíblia de pessoas que estavam bem e o Espírito de Deus se afastou delas. Saul é um desses que ficou perturbado. Deus não quer sair de você, mas talvez Ele não tenha outra opção pela vida que você está levando. Você não vai conseguir agradar Deus e o mal. Você vai ter que decidir. Não dá para servir a 2 senhores. Você tem que saber o que você quer, de que lado você está. Você tem que saber o que você quer. O que você quer? Você quer Deus ou pornografia? Você quer Deus ou amante? Você quer Deus ou você quer o pecado, o dinheiro sujo? Você quer Deus ou quer a mágoa? Você tem que escolher o que você quer. Você tem que saber o que você quer. Eu não sei o que você quer. Eu sei o que eu quero. Mas eu quero orar ao Deus que deu a chance a Sansão, para te dar uma chance e você voltar a ser aquela pessoa forte na presença de Deus como você era, que tinha prazer, que tinha alegria. Você está vendo os sinais da volta de Jesus ou não está? Hoje mesmo eu estava pensando, antes nós nos norteávamos acerca das nossas roupas de acordo com as estações. É inverno, então pega as roupas de frio, tira da mala, tira do guarda-roupa. Acabou o inverno, guarda. Agora não, agora você tem que ver como é que está a previsão do tempo. Vai estar frio, vai estar quente, não importa se é verão, se é inverno, se é outono, não é assim? Agora mesmo parece que nós já estamos no auge do verão. Há uns dias atrás parecia que nós estávamos no auge do inverno. Eu sei que muitas pessoas escarnecem quando eu falo da volta de Jesus. Eu sei disso.
Mas Deus também sabia que essas pessoas iam surgir no final dos tempos. E depois você lê 2 Pedro 3, do 3 ao 7, que na época de Noé foi assim também. Mas Noé disse que o dilúvio vinha. Veio? Eu estou dizendo que Jesus vai vir. Pode se preparar, tá? Porque você se preparando ou não, ele vai voltar. Podem zombar, podem escarnecer, podem fazer o que for. Mas eu sei que eu fiz a melhor escolha da minha vida, que foi entregar minha vida a Jesus. Eu tinha 16 anos. Meus amigos zombaram, me chamaram de fanático, de otário, de Bíblia, de macedinho, de um bocado de coisa. Eu tive vários apelidos, não tem problema. Mas eu olho para a minha vida 35 anos depois. E olho para a vida de quem desprezou Jesus e eu vejo que eu fiz a melhor coisa. Eu não sei nada sobre você, mas Deus sabe tudo. Naquela noite, Ele ouviu Sansão e devolveu a força para Sansão. Sansão só tinha feito besteira, ou besteiras. Fez o que queria. Esquece o céu se você vive fazendo sua vontade, tá? Esquece. Se você quiser entregar sua vontade a Deus, você que até hoje não conseguiu se firmar, você que diz assim: bispo, já fui tão forte espiritualmente, hoje eu não sou mais. Bispo, sem perceber, eu fui perdendo o Espírito Santo, eu fui entristecendo, eu fui apagando. E Deus já me livrou tanto. E eu sei que Deus está me dando um aviso hoje. Feche os seus olhos. Pouco a pouco aconteceu. Deus, honra a fé dessas pessoas, a quem veio pedindo para o Senhor falar com ela, a quem precisa muito te ouvir, que ela entenda de uma forma perfeita o que o Senhor quer falar com ela hoje. O Senhor conhece a luta de cada um. Dá ouvidos para esse povo te ouvir e me ajuda a falar tudo o que o Senhor quer que ela ouça. Em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Olha para mim, por favor. Geralmente nós pegamos um personagem da Bíblia às segundas-feiras e nós aprendemos lições com os heróis da fé. Durante 2 segundas-feiras, segunda-feira passada e retrasada, vocês lembram que nós falamos sobre o Getsemane, não foi isso? Lições que nós tiramos do Getsemane e lições que nós tiramos com o Senhor Jesus, que é o nosso maior professor. Agora hoje vai ser diferente. Hoje eu quero falar algo que Deus colocou dentro de mim nessa manhã, para te fortalecer. Essa noite vai ser de fortalecimento para você. Fortalecimento. Deus escolheu essa reunião hoje para fortalecer você. Ele sabe por quê. A Bíblia diz assim, Isaías 40, 20: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se... é insondável o seu entendimento. Dá força a quem? Ao cansado. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha bem para mim, deixa a Bíblia aberta. A palavra hoje vai ser bem objetiva, mas eu preciso que você preste toda a sua atenção, por gentileza. Deus, Ele sabe que o mal ataca, investe
justamente nos momentos que nós estamos fracos. O mal, ele sabe a hora de atacar. Ele tentou o Senhor Jesus na hora que o Senhor Jesus estava com fome. Ele ataca de uma forma mais forte, de tudo que é lado, justamente quando a pessoa está fragilizada, sensível, abalada, cansada, desanimada. E nós temos os heróis da fé, que mesmo sendo heróis da fé, em um certo momento eles desanimaram. Eu já falei para vocês que Deus animou Abraão. Se Deus animou, ele estava o quê? Desanimado. Deus animou o pai na fé. Deus animou Josué quando Moisés morreu. Foi um baque para ele. Mas Deus fortaleceu Josué, porque ele tinha sentido o peso da responsabilidade, tinha tomado um baque com a morte de Moisés, estava tudo nas costas dele. E Deus fortaleceu ele. Você tem na Bíblia um homem que orava e descia fogo, um homem que orava e parava de chover, um homem que orava e chovia, que pediu a morte. Numa pressão tremenda, ele pediu a morte. Como era o nome dele? Elias. Ele pediu a morte, ele pediu para morrer. Ele disse basta. Ele não aguentava mais. E Deus não abriu mão dele, enviou um anjo, deu pão e água, fortaleceu para que ele caminhasse 40 dias. Mas aquilo que Deus tinha para fazer através desses homens, Deus fez. O plano de Deus não pode ser frustrado na sua vida. Por isso que Ele trouxe você hoje aqui, para te fortalecer. Ele sabe quem era uma pessoa alegre e hoje está triste, era uma pessoa de fé e hoje está cheia de dúvidas, era uma pessoa corajosa e hoje está cheia de medos, era uma pessoa para frente e agora está para baixo, devido à situação difícil que você está enfrentando. Há quem chegou aqui a pé, há quem veio de carona, há quem está com um pouquinho de gasolina, há quem não tem dinheiro para comer um lanche. Deus, Ele sabe da sua situação. Ele sabe como a sua situação tem desgastado você. Ele tem visto as suas lágrimas. Ele tem visto as suas dores, as suas dificuldades. E Ele escolheu essa noite para te fortalecer, para te dar forças. Ele sabe aonde está apoiada a sua fé. A sua fé não está apoiada no homem, a sua fé não está apoiada numa igreja, a sua fé não está apoiada numa emoção, a sua fé está apoiada aqui, ó. E Ele está falando forte com você, porque Ele sabe que a sua luta é forte. Ele está falando forte com você, porque Ele sabe que a sua guerra está grande. E Ele tem que te sustentar até a palavra dEle se cumprir. Até a palavra dEle se cumprir, Ele tem que te alimentar, te sustentar, fala forte com você. De repente você não tem motivos para comemorar uma vitória. De um tempo para cá, tem vindo chumbo grosso. E se você for parar para pensar nas vitórias, você vai dizer, minha vitória, bicho, ainda está conseguindo dormir. Minha vitória está sendo não perder o controle. Minha vitória está sendo não deixar o desespero tomar conta. A minha vitória está sendo continuar crendo na palavra desse Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Se você continuar crendo na palavra desse Deus, se você se fortalecer e continuar indo em frente, portas que se fecharam, Ele volta a abrir. Pessoas que aprontaram com você vão ver você vencendo, vão ver que te fizeram bem e vão pedir desculpa para você. Pessoas que não levam fé em você vão ver que Deus é contigo, porque os planos de Deus não podem ser frustrados.
Deus não escolheu você para você ficar sendo zombado, não. A Bíblia fala de um homem chamado Sansão, que quando os inimigos estavam zombando, trouxeram ele para escarnecer dele. Aquele homem que era tão forte, tinha perdido a sua força. E Deus trouxe você aqui para dizer para você hoje: busque forças em mim, porque eu vou honrar sua fé. Aquele homem que era tão forte, ficou tão fraco e se tornou um palhaço nas mãos dos filisteus, dos inimigos. Mas ele fez uma oração, e nessa oração ele pediu a Deus a força de volta, e Deus deu a força de volta. E com aquela força, o que não tinha acontecido na vida dele todinha, aconteceu naquele momento, que ele matou mais inimigos do que ele tinha matado a vida inteira. A força voltou para ele. A força vai voltar para você. Não é fácil enfrentar o que você está enfrentando, passar pelo que você está passando. Tem gente que está controlando o mês inteiro, desde na hora que o dinheiro entra, ela tem que controlar. Não pode sair isso aqui a mais, senão faz falta. E Deus sabe disso. Deus sabe da sua luta, vendo a reserva evaporando, só saindo e não está entrando. Deus, Ele sabe da sua guerra com pessoas na sua responsabilidade, com colégio de filho, com criança dependendo de você, com pessoas que você ajuda. Ele sabe da sua guerra, lutando com o nome sujo, lutando, se virando. Mas Ele escolheu essa noite para te fortalecer. A palavra dele para você, coloca de novo, Isaías 40, 29, coloca o 29, lê alto. Deus dá o quê? A quem alcançado e multiplica as forças, ao que não tem nenhum vigor. Olha bem para mim, para você entender. Por favor, escute. Ele dá força. Ele sabe que você se abalou com a situação que você está vivendo, com o que aconteceu na sua vida, que desestruturou, mas Ele vai te estruturar hoje. Ele sabe que está complicado, mas Ele vai descomplicar. Ele sabe que está embaraçado, mas Ele vai desembaraçar, porque Ele é Deus. E eu quero orar por você agora. Agora, fique em pé no seu lugar. Diga: meu Deus é forte e vai me ajudar. Preste bem atenção, por favor. Preste bem atenção. Leva ele direitinho e ajuda ele. Olha para mim, para você entender. Não deixe nada tirar sua atenção. Eu falei que hoje nós não íamos falar muito, nem íamos ficar usando personagens para tirar lições. Hoje é força que vai ter que vir do céu para te ajudar. Força. E eu quero que você seja humilde. Eu quero que você seja sincero, porque Deus sabia que você ia ouvir essa palavra e Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar. Você que era mais forte nas suas orações e não está sendo mais. Você que era mais firme na sua postura e está começando a se entregar. Isso não é de você ficar reclamando, lamentando. Isso não é de você. Abraão se fortaleceu dando glórias a Deus. Olhe esse Salmo 128, coloca para mim aqui, esse versículo 118, versículo 24. Leia alto aí. Quer mais? Esse dia vai ficar marcado na sua vida, porque você vai sair daqui bem. Você vai sair daqui forte. Você vai sair daqui para vencer, porque Deus é com você. Deus sabe que tem um plano. Deus sabe que tem uma fé apoiada nele, e Ele vai honrar. Olha esse versículo de Romanos 12, 12. Coloca para mim, por favor. Lê alto aí. Alegrai-vos na esperança, sede paciente nessa tribulação. Você tem que ter paciência agora. Você tem que ter muita. Bispo, mas está uma tribulação do inferno. O senhor não sabe o que eu tenho passado. Tenha paciência. Tenha paciência.
Porque Deus está te dando condições de segurar a onda, condições de se controlar, condições de suportar certas coisas. E Ele sabe do seu limite. Se você está vendo, bispo, estou chegando no meu limite, eu já cheguei, é porque está perto de Deus te honrar. Porque Ele nunca vai deixar nós passarmos por uma coisa que nós não temos condições de passar. Amém? Ele sempre dá o escape, Ele sempre dá o livramento. Mas agora eu queria que viesse aqui. Você que hoje está triste, você que hoje está abalado, você que hoje está para baixo, você que hoje chorou muito, esses dias você tem chorado. Embora você sentiu o baque, Deus não desistiu de você não. Você é dele, com ele vai dar tudo certo. E se essa reunião, bispo, é para mim, bispo, porque está osso, está guerra, está difícil, mas Deus vai me ajudar. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem fazendo dessa canção a sua oração. Está chorando por quê? Está chorando porque se você tem um Deus, se você tem um Deus que cuida de você, que cuida de você, e jamais te e esqueceu, jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo, Ele sabe de tudo que você tem que passado, você tem passado, e mandou te dizer que Ele está cuidando. que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. lembra de todos os livramentos. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: mas Deus falou assim: esse aí vou esse levantar, aí vou levantar, e onde colocar a mão, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, Não chore. quem cuida, Cuida de você, não dorme. levanta. Levanta. Tem um Deus que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh. Deus mandou te falar, Deus mandou te falar que tudo vai passar. olha para mim, por favor. Você entendeu porque Deus está falando forte com você? Porque Ele sabe que a sua luta está grande, e Ele sabe que você está aguentando sem ainda chegar o tempo de colher o que Ele prometeu para você. Mas aguenta firme, porque vai chegar a hora das coisas começarem a se cumprir na sua vida, das coisas começarem a acontecer na sua vida. Amém? E as pessoas que dizem que você está perdendo tempo, que você não é de Deus, que você está sendo enganado, que isso, que aquilo, elas vão reconhecer que Deus é contigo. Nós vamos dar mais uma volta hoje. Vamos perseverando, vamos plantando. Vai cair, em nome de Jesus. Assuma a sua fé. Jesus perguntou: vocês estão procurando quem no Getsemane? Jesus, ele falou: sou eu. Sou eu. Em outras palavras, não me escondo não, eu morro lutando. Nós não somos dos que retrocedem, dos que olham para trás. Deus não nos deu espírito de timidez, nós morremos lutando. Mas Deus honra. Diga: Deus vai honrar. Você crê mesmo que Deus vai honrar? Você crê que vai chegar a hora mesmo da sua vitória? Você crê? Nós vamos orar agora, e vai vir para você, sabe o que? Força. Olha para mim, Deus trouxe você aqui para dizer para você: força, 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 porque eu sou contigo, e vai dar tudo certo.